Obrigado, cara. Valeu. Obrigadão. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Coração cheio de expectativa. Estava aqui pensando em milhões de coisas. Como que eu posso começar, o que eu posso dizer. Mas eu achei engraçado que assim que eu cheguei... Não que eu cheguei, tinha chegado um pouco antes com a Lê, com a Manu, a gente deu o jantar dela, aí eu fui ali no banheiro rapidinho, aí o Juninho me encontrou, aí ele falou assim: "Ih, Filipinho, é você hoje?" Eu falei: "Sou." Ele: "Pô, sempre que você prega dá tudo errado, né?" Porque no Up, na sexta, agora eu fui lá, o som parou no meio, sempre tem alguma coisa. Eu não preciso nem fazer uma declaração de amor igual o Daniel ou meu pai aqui, porque já dá errado se eu precisar fazer isso já. Então eu queria pedir que você orasse por mim, para que tudo desse certo aqui. E eu vou confessar para vocês que, na verdade, o que mais me preocupa não é que o som pare, não é que a luz aqui falte, não é isso. O que mais me preocupa é manter a atenção de todo mundo já no terceiro dia de retiro. Eu acredito que a maioria aqui esteja bem cansado. A gente tem tido mesmo atividades muito intensas aqui nesses dias, então eu fico assim preocupado. Eu espero que Deus fale muito ao seu coração, que Ele mais uma vez transforme a gente aqui essa noite. Amém? Queria só relembrar aqui que a gente passou um vídeo bem no início, né? Já aconteceram algumas coisas desde o início do culto, que as inscrições para o Go Camp abriram. A gente quer facilitar só para que as pessoas possam parcelar em mais vezes. Vai ser aqui também no Acampamento Batista, em junho. Se você é jovem, faz parte do Gol, da igreja, você está convidado a participar com a gente, já pode se inscrever aí no retiro. Se Deus quiser, até amanhã a gente já vai ter o valor finalizado, e aí se você já quiser antecipar e adiantar, você pode fazer assim, beleza? Queria ler um texto com vocês que está lá em Hebreus, capítulo 3. A gente vai ler os 6 primeiros versos. Hebreus 3, do primeiro verso ao 6º. Muita coisa já foi falado aqui a respeito da igreja de Cristo, a respeito do povo de Deus. Eu já estou muito impactado, o Senhor já tem falado muito ao meu coração. Eu creio que você também esteja sendo muito abençoado. E esse é mais um desafio para mim. O que a gente fala depois de todo mundo já ter falado tanta coisa muito legal? Então, assim, se alguma coisa for repetida, releva no seu coração, ouve com carinho. Entenda que isso é Deus falando contigo, é Deus confirmando no seu coração o que Ele está querendo falar. Tudo bem? Então, eu quero fazer agora uma oração para a gente ler o texto sagrado e que Deus fale ao nosso coração de uma forma muito especial. Tenta agora acalmar um pouco a tua vida, tenta agora acalmar um pouquinho a sua mente, seus pensamentos. Pensa agora em Jesus, pede para que Ele fale ao seu coração diretamente. Vamos orar? Senhor querido, a gente crê no Seu nome, Senhor. A gente crê que o Teu Espírito está nesse lugar. A Sua palavra ensina para a gente que se a gente pedir, a gente vai receber. E você ensina de uma forma muito clara e direta, Senhor, que apesar da gente ser mal, a gente sabe dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que é justo, que é perfeito, que é bondoso, Ele daria sempre o Espírito a quem o pedisse. Senhor, nesse momento, derrama o Seu Espírito sobre nós. Dá para a gente o Teu Espírito em abundância, Senhor. Faz com que a Tua presença transborde nesse lugar essa noite. Abre os céus sobre esse lugar, Senhor. Fala profundamente ao coração da Tua igreja. Visita a gente, Senhor. Visita a gente. Trata o que precisa ser tratado aqui no nosso coração. Me ajuda, Senhor, a pregar de forma clara, de forma objetiva, e que os meus irmãos consigam entender, Senhor, aquilo que você quer falar. Se faz presente agora nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se você mora numa casa, mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu ler o texto com vocês, que eu acho que vai ser melhor para a nossa noite aqui. Hebreus, capítulo 3, versos 1 ao 6. O texto diz assim: Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos.
Ele foi fiel àquele que o havia constituído, que o havia nomeado, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Amém? Esse é o texto. Eu não sei se você mora numa casa ou num apartamento, mas se você mora numa casa, eu não sei se você teve a oportunidade de construir a sua própria casa. Você já passou por isso? Você tem uma casa, você construiu a sua própria casa? Levanta aí para eu ver algumas pessoas. Beleza. Existem alguns fatos e algumas curiosidades sobre a construção de uma casa. Primeiro, que ela não pode começar a ser construída de qualquer jeito. Eu não sou engenheiro não, tá? Mas eu fiz uma pesquisa breve no Google mesmo. E eu vi que antes de você começar a construir, é importante você realizar um estudo do solo, para você saber da capacidade de suporte e algumas outras características. Por exemplo, a presença de água subterrânea ou de alguma rocha naquele solo. Aí depois você tem que construir a fundação. E as pessoas vão dizer que a fundação é a parte mais importante. É o que antigamente era chamado de a pedra angular, que era a pedra que dava base para toda a construção. Sem a fundação, a construção pode ser completamente comprometida. Eu li que algumas fundações de uma casa, por exemplo, média de 130 metros quadrados, chegam até a utilizar 20 toneladas de cimento. Se eu estiver falando besteira, depois você me procure, pode me corrigir que não tem problema com isso. Aí, na construção, efetivamente, são necessários muitos materiais diferentes. Você vai precisar de tijolo, de concreto, de madeira, vidro, aço, cobre e alguns outros materiais, dependendo do que você queira fazer na sua casa. Uma casa média, nesse parâmetro que a gente acabou de falar, vai utilizar de 3 a 5 mil tijolos. E tem uma curiosidade, nem todo tijolo defeituoso é jogado fora. Você às vezes consegue encontrar algo para fazer com aquele tijolo, ainda que ele esteja defeituoso. Aí você vai ter instalação elétrica, hidráulica. Em geral, você vai precisar de aproximadamente 200 metros de fio elétrico e 50 metros de tubulação de água. Aí as pessoas dizem que o prazo médio para a execução de uma obra assim é de 6 a 12 meses. Eu acho que eles não estavam fazendo isso no Brasil. Eu acho difícil. Você quer fazer, às vezes, só uma coisinha na sua casa, você vai levar lá 1 ano para conseguir terminar. Mas, enfim, de 6 a 12 meses, você consegue construir uma casa assim. Além disso, vai precisar de vários profissionais envolvidos. Você tem um arquiteto, um engenheiro, um empreiteiro, um eletricista, um encanador, um pedreiro. Se é que você utilizou todas essas pessoas para te ajudar na construção da sua casa. Construir uma casa não é fácil, não é rápido, não pode ser de qualquer jeito. Não é à toa que a analogia da construção de uma casa é usada para ilustrar a igreja. Existe uma complexidade nela. Não pode ser construída de qualquer jeito, não pode ser em qualquer terreno, não pode utilizar qualquer material, qualquer equipamento, não pode ser feita com gente sem conhecimento. Existem inúmeras variáveis a serem observadas para uma edificação segura, funcional e bem acabada. Mas quando ela fica pronta, ela serve finalmente para o seu propósito essencial, que é ser habitada. Ser habitada. Eu não sei se enquanto eu falava aqui você se identificou com algumas coisas a respeito da construção de uma casa. Eu me identifiquei com os tijolos defeituosos. O trecho que a gente leu aqui essa noite de Hebreus usa a analogia de uma casa para descrever a igreja, o povo de Deus, nós que estamos aqui reunidos. O texto vai falar de uma casa que é construída, firmada e habitada por Jesus. O autor do texto descreve a figura de uma casa e faz aqui uma comparação entre Moisés e Jesus com relação a essa casa.
E ele vai detalhar as relações entre esses dois, Moisés e Jesus, com a casa de Deus, com o povo de Deus. E o autor tem um motivo para isso. Hebreus é um livro que apresenta para a gente a teologia de transição da antiga aliança para a nova aliança, especialmente para os judeus. Muitos judeus nesse tempo já estavam vivendo a realidade da nova aliança. É só você ler o livro de Atos que você vai ver isso na prática. Muitas coisas já estavam acontecendo por meio dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. O evangelho estava sendo espalhado. Muitas pessoas estavam se convertendo a esse Jesus pregado por essas pessoas. Muitos judeus estavam crendo nesse evangelho. Mas nesse cenário, obviamente, surgiram várias dúvidas a respeito da lei, das tradições que ainda existiam no meio do povo judeu. Muitos membros da igreja judaica continuavam apegados às observâncias da lei, mesmo que eles já confiassem em Jesus como Messias para a sua salvação. Então o livro de Hebreus vai ajudar a resolver esse problema da tradição judaica, ao mesmo tempo em que ele traz uma exortação contra o abandono da fé em meio à perseguição que a igreja enfrentava naquele tempo. Hebreus, então, quando você lê, você vai perceber que ele vai tratar da superioridade de Jesus. Hebreus, em resumo, vai falar da superioridade de Jesus. E o autor vai defender a superioridade de Jesus sob várias óticas. Ele vai falar de Jesus como superior aos profetas e os anjos, apesar dele ter uma natureza humana. Ele vai falar de Jesus como superior a Moisés e a Josué, que foram dois grandes líderes do povo de Israel. Ele vai falar de Jesus como superior à própria lei. E aí o autor vai usar a ideia de que a antiga aliança era só uma sombra da aliança perfeita que viria. Ele vai tratar de Jesus como superior ao próprio sistema sacerdotal levítico. E aí que ele vai dizer que Jesus é um sumo sacerdote. Mas aí isso daria um nó na cabeça de um judeu naquele tempo, porque o sacerdote precisava vir de uma linhagem levítica. Jesus, como a gente sabe, ele veio de Judá, da tribo de Judá. Como que alguém da tribo de Judá pode se tornar um sacerdote? E aí o autor vai ajudar e vai ensinar essas pessoas. Na verdade, Jesus é um sacerdote que vem de uma outra ordem. Ele vem da ordem de Melquisedeque, que foi aquele sacerdote que abençoou Abraão, que foi o primeiro patriarca. Jesus não é da linhagem levítica, ele vem já de alguém muito superior. Então ele pode ser um sacerdote de fato para o povo. Com isso em mente, com esse pano de fundo, a gente volta então para o motivo da comparação entre Jesus e Moisés. No trecho que a gente leu, no trecho pequeno que a gente leu aqui essa noite, Jesus é defendido como superior a Moisés. Moisés não era qualquer pessoa, ele não era qualquer figura. Moisés, ele era um dos homens mais referenciados pelo povo judeu. Moisés foi o maior líder de Israel, foi o homem que tirou o povo da escravidão do Egito e conduziu esse povo por 40 anos no deserto. Moisés é o nome do Antigo Testamento mais mencionado no Novo. Moisés é mencionado cerca de 85 vezes no Novo Testamento. Os paralelos entre Moisés e o Messias que haveria de vir são muitos. Cristo, assim como Moisés, viria para liderar o povo de Deus. Moisés levantando a serpente lá no deserto é um tipo de Cristo sendo levantado naquela cruz. O próprio Jesus vai dizer isso lá em João 3,14. Moisés trazendo maná que era dado dos céus para o povo. Cristo dá para a gente o verdadeiro pão do céu. O próprio Jesus faz essa analogia em João 6,31. As palavras proféticas de Moisés lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, são aplicadas a Cristo aqui no Novo Testamento. Quando a gente vê Pedro pregando para aquelas pessoas, quando a gente vê Estevão antes de ser apedrejado, eles vão falar que Jesus era aquele que Moisés tinha falado lá em Deuteronômio. Só que o autor de Hebreus quer mostrar para a gente que, apesar dos judeus terem o mais alto conceito sobre Moisés, Moisés era aquela pessoa que falava com Deus face a face, ele tinha uma intimidade absurda com o Deus criador de todas as coisas, ainda assim, Jesus era superior. Por isso, no trecho que a gente leu, a gente vê que Moisés serviu com fidelidade na casa de Deus, mas Jesus construiu essa casa.
Moisés era um servo na casa, mas Jesus é o filho sobre a casa. Moisés foi um enviado de Deus, ele foi embaixador de Deus, mas Jesus é o apóstolo, é aquele que recebe uma missão e cumpre a missão. Moisés intercedeu pelo povo diante do Senhor, mas Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Moisés, como todos nós, fazia parte da família de Deus, mas Jesus constituiu essa família e é aquele que mantém essa família. Moisés, ele foi um homem de Deus, sem dúvida. Foi um grande líder do povo, mas perto de Jesus não tem comparação. Perto de Jesus não tem como comparar. O texto mostra então para a gente essa relação de Moisés e Jesus com relação ao povo de Deus. Deus tem um povo. Esse povo é a casa de Deus, como diz o texto. Repara aqui uma coisa que já é interessantíssima. Só existe uma única casa, não são duas casas. Uma casa para o povo de Israel, uma casa agora do Novo Testamento. É uma casa só, o povo de Deus é um só. Existe ao longo dos séculos e engloba a gente do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E Deus utiliza esse único povo para o seu propósito redentor desde a eternidade. A igreja não é crucial apenas para a nossa vida cristã, mas é também crucial para o plano e o propósito redentor de Deus. Deus tem um povo, Deus tem um plano, e é isso que o texto está ensinando para a gente, e a gente vai detalhar a partir de agora. O que eu quero que você guarde no seu coração é que a verdadeira casa nos ensina sobre chamado, sobre propósito e sobre a centralidade de Cristo. E é isso que eu pretendo falar agora nos próximos pontos aqui. Em primeiro lugar, a verdadeira casa ensina para a gente que Deus nos chama para formar um povo. Deus nos chama para formar um povo. No trecho que a gente acabou de ler, o autor inicia assim: portanto, santos irmãos. Santos irmãos. Irmãos. Quem está do seu lado aí? Seu irmão, a sua irmã. Jesus constrói uma casa, ou seja, ele chama o seu povo. Se você foi chamado por Jesus, você se torna irmão, você se torna irmã, você é um irmão na família, você é uma irmã na família. Essa analogia da casa e o termo irmãos nos ensinam que todos nós formamos uma única construção, uma única família. Todos nós estamos interligados, nós somos interdependentes. O apóstolo Pedro vai explicar isso de um modo muito semelhante. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5, ele diz: à medida que se aproximam dele, de Jesus, a pedra viva, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. A palavra vai ensinar para a gente que todos os que creem em Jesus estão sendo usados por Deus para a edificação de uma casa espiritual. Isso vale para todos aqueles que creem em todos os lugares, em todas as épocas. Cristo chama os seus de todos os lugares, de todos os tempos, e isso vai acontecer até o último dia. E Ele já sabe quem são essas pessoas. Repara aqui, o que eu quero que você repare. Ele não chama a gente para uma vida isolada. Ele nos chama para o seu povo. Ele não chama a gente para uma vida solitária. Ele nos chama para o seu povo. Você se torna parte de um povo quando você é chamado por Jesus. Nós só podemos dizer que somos filhos se estivermos inseridos na família. Igreja, por definição, eclésia no grego, é ajuntamento, assembleia, gente reunida, povo reunido. Você sozinho não pode dizer, eu sou a igreja. Da mesma forma que seria ridículo uma abelha falar, eu sou a colmeia. Ou um lobo falar, eu sou a alcateia. Ou um peixe falar, eu sou o cardume. Não é. Igreja é o coletivo de crentes junto. Se você foi salvo, se você crê em Jesus, necessariamente você precisa estar inserido na igreja. A igreja é o povo de Deus de todos os lugares, de todos os tempos. Tem um pastor reformado, americano, batista, e ele diz que quando ele é convidado
para pregar nas universidades lá nos Estados Unidos. Isso acontece muito lá. Lá tem muitas universidades cristãs. Ele fala que quando ele é convidado para pregar numa dessas universidades, ele constantemente diz para aquele monte de jovem estudante: se você confessa ser um cristão e não é membro da igreja que frequenta, eu me preocupo com o fato de que você pode estar indo para o inferno. Não ser membro, não estar inserido, pode ser indício de uma vida não salva. Isso é forte demais, irmãos. Isso é forte demais. Não estar inserido na igreja, não ser membro ativo de uma igreja, pode ser um indício de uma vida que não é salva. Muitos cristãos não compreendem como esse relacionamento primordial com Deus necessita de inúmeros relacionamentos pessoais secundários que o próprio Cristo estabeleceu entre nós e o seu corpo, que é a igreja. O cristão, em primeiro lugar, ele é alguém que foi, em Cristo, reconciliado com Deus. Mas não para por aí. A vida cristã não é só isso. Isso não é tudo. Em segundo lugar, o cristão é alguém que, pela sua reconciliação com Deus, foi também reconciliado com o povo de Deus. Jesus ensinou quando ele respondeu aos fariseus sobre o maior mandamento. Em determinado momento, um fariseu chega para ele e pergunta: qual é o maior mandamento? Lá em Mateus, capítulo 22, a partir do verso 37, Jesus diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sabe o que isso ensina para a gente? Que esses dois mandamentos andam juntos. O primeiro produz o segundo. O amor ao Senhor produz amor pelo próximo. E o segundo comprova o primeiro. O amor que nós temos um pelo outro vai comprovar que nós de fato amamos ao Senhor. Ser reconciliado com Deus por meio de Cristo significa ser reconciliado com todos aqueles que estão sendo reconciliados com Deus. É impossível nós dizermos o que é um cristão sem entrarmos numa conversa sobre a igreja. É impossível, pelo menos de acordo com a Bíblia. E é aí que entra a essencialidade da igreja local. O crente, quando se converte, ele se une a uma igreja local, porque isso é a expressão daquilo que Cristo o tornou, que é um membro do seu corpo. Essas palavras de Jesus precisam ser traduzidas para nós na prática. Ele fala que quando a gente se converte, a gente se torna parte do corpo. Mas como que isso é na prática? É quando a gente se une a uma igreja local. Para isso que existem as igrejas locais. Estar unido a Cristo implica estar unido a todos os cristãos. E a consequência é que essa união universal precisa ter uma existência viva e atuante numa igreja local. Você quer ser considerado um filho de Deus? Você quer ser parte da família de Deus? Você quer dizer que você está unido a Cristo? Você precisa estar inserido numa igreja local. A gente precisa se interessar pela igreja e participar da igreja, porque ela é o próprio corpo do nosso Salvador. Você já reparou nas palavras que Jesus usa para falar com Saulo, antes dele se tornar Paulo, quando o próprio Jesus confronta Saulo, naquele momento, quando ele estava indo para Damasco? Marcão falou sobre esse texto aqui e ele não tocou nesse ponto, e aí eu não vou estar sendo repetitivo então aqui agora nesse momento. O capítulo 9 vai dizer que Paulo respirava ameaças pelos crentes, por aqueles que estavam se convertendo e crendo em Jesus. E aí ele estava indo para Damasco para perseguir essas pessoas, e no verso 4, o próprio Senhor para ele e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Paulo não estava perseguindo Jesus, ele estava perseguindo os cristãos. Mas Jesus se identifica tão intimamente com a sua igreja, que ele se refere a ela como a si mesmo. O fato de Paulo estar perseguindo gente que amava Jesus, estar perseguindo crente, fez com que Jesus falasse com ele: você está me perseguindo, você está me perseguindo. Se você pertence a Cristo, você pertence
a sua igreja. Deus nos chama para formar um povo. É impossível ser cristão sem ser parte efetiva de uma igreja local. Segundo lugar, a verdadeira casa ensina para a gente que esse povo é formado para um propósito específico. A gente falou sobre chamado, agora a gente vai falar sobre o propósito. O texto vai dizer que nós somos irmãos e somos participantes de um chamado celestial. A gente recebe um chamado que vem dos céus. O chamado celestial é para nós, enquanto igreja, enquanto povo reunido. É um chamado que vem do céu e nos conduz até lá. A igreja tem um destino, é o céu, é a eternidade com o Senhor. Olha que coisa interessante. O mesmo autor de Hebreus, mais para frente, lá no capítulo 12, enquanto ele vai exortar os irmãos a permanecerem firmes em santidade, ele vai dizer o seguinte: apesar do povo no passado não ter se aproximado de Deus, naquele momento, a própria palavra usa isso, então eu vou usar esse termo, aquele momento terrível em que Deus se manifesta para o povo, foi terrível porque Deus veio em toda a santidade dele e ninguém podia se aproximar, porque senão ia morrer. O autor de Hebreus vai pegar essa situação e vai dizer: apesar de vocês não terem se aproximado lá atrás, porque Deus era totalmente santo, lá em Hebreus capítulo 12, verso 22, ele vai dizer: apesar disso, vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança. O autor está dizendo que esse mesmo povo no passado não conseguia se aproximar de Deus, mas agora eles chegaram. Só que ele vai usar vários termos aqui que são usados para as pessoas que já estão lá no céu. Ele vai falar de Jerusalém celestial, ele vai falar de nomes escritos nos céus, ele vai falar dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Sabe o que está acontecendo aqui? O autor está querendo dizer que por causa de Jesus, aqueles que creem já vivem essa realidade do céu. Aqueles que creem já podem ter a certeza dessa realidade. Em Jesus, nós somos chamados à família de Deus e nós temos um destino eterno. E enquanto nós estamos caminhando para lá, nós somos chamados a testemunhar do nosso Salvador nesse mundo. No outro momento, quando Jesus sobe aos céus, logo depois da sua ressurreição, ele está com seus discípulos e ele diz, é um texto que é conhecido da maioria das pessoas, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jesus faz uma afirmação para esses discípulos: olha, vocês vão receber o meu Espírito e a partir daí vocês vão ser então as minhas testemunhas. Nesse momento ele está falando para a igreja, para a gente reunida, para crente reunido. A igreja, enquanto caminha até o céu, ela existe no mundo para o propósito redentor de Deus. Aquela casa construída da analogia, o povo sendo formado. Isso acontece por propósito de Deus de redimir todas as coisas. Deus nos chama para formar um povo e dá para a gente um propósito. Que propósito é esse? Sermos testemunhas do seu evangelho. Por isso a gente pode dizer com segurança que igreja é o evangelho visível. A igreja é o evangelho visível. A boa notícia de Jesus e da sua obra se tornam reais aos olhos do mundo, no meio da realidade da igreja. Vai dizer para uma pessoa não crente que você nesses dias de carnaval se reuniu num lugar calorento, com um monte de gente, que você tinha que enfrentar a fila para comer, a comida era uma comida normal. Se alguém não crente vier visitar a gente, vai dizer, não tem como. Cara, a igreja dá certo. Pelo menos essa igreja está dando certo. Esse é o chamado celestial, do qual todos nós somos participantes, como o texto vai dizer. Sabe por que a gente não pode ser desigrejado?
essa mania atual que as pessoas têm de falar que eu posso viver com Jesus, não quero participar de uma igreja não quero que encham o meu saco não. A gente não pode ser desigrejado porque, além de ser desejo de Deus formar um povo, a igreja faz parte do plano de Deus de redimir a sua criação. Deus nos salva para a sua igreja, Ele nos redime para a sua igreja. Ele não apenas nos salva para que a gente consiga jogar futebol numa boa, Ele não salva a gente para a gente comer uma pizza saborosa, Ele não salva a gente para a gente trabalhar e ganhar dinheiro, Ele não salva a gente para a gente construir uma família, Ele não salva a gente nem mesmo para a gente ficar fazendo boas obras nesse mundo. Ele nos salva para a sua igreja, para que a sua igreja forme o seu povo e cumpra o seu chamado de redenção. Enquanto a gente está a caminho do céu, a gente vive como testemunha da sua graça, do seu amor e da sua bondade. Esse povo aqui, é formado para um propósito específico. E por fim, em terceiro lugar, a casa também vai nos ensinar sobre a centralidade de Jesus. Jesus é quem torna o chamado e o propósito possíveis. Isso é lindo demais. O texto vai falar de Jesus como apóstolo e sumo sacerdote. No trecho que a gente leu aqui essa noite, que a gente está expondo até agora, o autor começa convidando a gente a fixar o nosso olhar em Jesus, uma vez que ele é apóstolo e sumo sacerdote. Ele vai dizer, fixem os seus olhos em Jesus. Fixar aqui considerem atentamente, olhem cuidadosamente. Assim como os astrônomos ficam olhando longamente para o céu, atentamente para o céu, para obterem informações sobre o sistema solar, nós como cristãos devemos continuamente olhar para Jesus Cristo com admiração, com adoração. E por que a gente pode e deve fazer isso? Porque ele é apóstolo e sumo sacerdote. O que significa isso? Jesus foi encarregado de uma missão. Esse é o termo apóstolo, tá? Ele foi encarregado de uma missão e ele cumpriu essa missão. Ele encarnou, ele deu a própria vida, morreu e ressuscitou. Ele cumpriu a sua missão. E ele agora intercede por nós junto ao Pai. Ele é um sumo sacerdote perfeito. Isso vai ensinar para a gente que sem Jesus não haveria casa. Sem Jesus não haveria povo. Sem Jesus não haveria família. Jesus foi capaz de cumprir a missão e ser o sacrifício perfeito por nós, porque ele não cometeu falha nenhuma. Jesus foi o cordeiro perfeito, sem defeito nenhum. Ele foi aceito por Deus. Por isso, e somente por isso, a ira de Deus por nós foi removida. Somente por isso, os nossos pecados não receberam a devida punição. Somente por isso, hoje, nós somos capazes de nos aproximar de um Deus que é tão justo, que é tão santo. Porque todos os critérios foram satisfeitos em Jesus. Deus hoje tem um povo formado pelos que são chamados por Cristo por meio do seu Espírito. E por isso a gente pode ter a esperança de que a gente está indo em direção ao céu. Por isso Jesus ensinou aos seus discípulos que a igreja seria construída sobre o fundamento de que Ele é o Cristo, Ele é o Messias. E por isso Ele diz com segurança que o inferno nunca prevaleceria. A verdadeira igreja só existe e permanece porque Cristo é o governante dela. E a boa notícia é que Ele tem prazer em governar como Senhor e Rei. E hoje, a casa cumpre o propósito essencial dela, de ser habitada. Jesus habita no meio do seu povo. E Jesus habita no meio do seu povo. Ele construiu uma casa para habitar. Como a gente falou no início aqui, existe uma complexidade na construção de uma casa. Mas Jesus, sozinho, foi capaz de realizar a construção mais perfeita que a humanidade já viu. Mesmo com as imperfeições dos seus membros,
mesmo com as falhas que nós cometemos, mesmo com as dores e perseguições que a gente enfrenta. A perfeição da casa está na perfeição do construtor. A perfeição da casa está na perfeição do construtor. Eu vou falar pela primeira vez aqui, publicamente, algo que eu sempre tive no meu coração e eu conversei com pouquíssimas pessoas, mas na verdade eu nunca falei sobre isso com ninguém. Há 10 anos atrás, em 2013, a Igreja Oceânica passou por um dos momentos mais difíceis dela. E eu e meu pai, a gente estava diretamente envolvido no que aconteceu. Eu fui completamente machucado com o que aconteceu. Completamente. Naquele tempo eu não queria saber mais da igreja. Se você conversasse comigo há 10 anos atrás, você ia ficar completamente entristecido e desanimado. Eu ia te desencorajar completamente a respeito da igreja. Eu odiei a igreja. Nesse tempo eu odiava a igreja. Eu pensava, é impossível existir igreja. É um monte de gente imperfeita, um monte de gente egoísta que só pensa em si mesmo. Mas aí ontem, sentado ali ouvindo Dani pregar aqui, isso veio muito forte ao meu coração. Depois de muitos anos, Deus tratou mesmo a minha vida. E eu só estou contando isso porque hoje eu sou completamente curado. Por isso eu amo a igreja hoje. Totalmente. E durante muitos anos eu falava para todo mundo que Jesus restaurou completamente o meu coração, Ele curou completamente o meu coração. Mas eu sentado aqui ontem, eu pensei, Jesus usou a igreja para curar o meu coração. A mesma igreja que eu odiava. A mesma igreja que eu não queria estar mais perto, que eu não queria mais participar. Eu me lembro até hoje. Charles me ligou. Eu estava mal, eu estava destruído. Charles me ligou, ele falou, Felipe, vai lá para minha casa, dorme lá em casa. Eu me lembro que algumas semanas depois, Miquel me mandou várias mensagens, falando, cara, eu sinto muito sua falta aqui, você faz muita falta. E se aproximou de mim de forma intencional aí, que a gente ficou muito amigo. Eu me lembro que 1 ano depois, Jonatas insistiu muito para eu ir no retiro. Olha o amor dessas pessoas por mim. A mesma igreja que eu odiei estava cuidando de mim sem eu nem perceber. Sabe o que acontecia? Que nesse tempo eu olhava para algumas pessoas e eu pensava que a igreja não dava certo porque elas falharam. Elas falharam comigo. Mas eu estava olhando para o lugar errado. Não é a falsa expectativa que a gente tem que vai fazer da igreja um lugar perfeito. Não é a falsa expectativa que a gente cria nos pastores, nos líderes, nas pessoas dessa igreja que vai fazer dela um lugar perfeito. A perfeição da casa está na perfeição do construtor. A perfeição na casa está na perfeição do construtor. Ele deu a vida por essa casa. Ele deu a vida por esse povo. Hoje ele habita nessa casa. A casa vai ser linda para sempre, porque ele sempre vai habitar nela. Ele sempre vai cuidar dela. Ele sempre vai amar o seu povo, a sua igreja. O chamado para formar um único povo e o propósito de redimir todas as coisas estão no plano eterno desse Deus que quis fazer dessa forma. E tudo isso só é possível porque Jesus tornou possível. Jesus tornou o chamado e o propósito possíveis. Diante disso, eu queria fazer algumas aplicações para a gente. E eu vou fazer aplicações pontuais com relação à igreja. Eu podia fazer aqui mais de 20 aplicações, mas eu quero focar nas que são mais importantes, especialmente tratando desse tema nesse retiro. Em primeiro lugar, a gente precisa estar inserido numa igreja local. Nós precisamos estar inseridos numa igreja local. Não se considere um cristão se você não estiver inserido numa igreja local. Jesus nos chama para formar um povo. Um povo. Sempre foi assim em toda a história da igreja. Toda a linguagem do Novo Testamento é no coletivo. As pessoas naquele tempo, elas não imaginariam viver a vida sem a comunhão da igreja. E isso é realizado na prática por meio da igreja local.
Todos os crentes em Jesus devem ser membros de uma igreja, devem participar, devem ser atuantes, assíduos, amorosos com a sua igreja local. É na igreja que a gente assume um compromisso de viver a vida cristã, e lá que a gente pode colocar em prática tudo o que Jesus ordenou na sua palavra. Pensa, por exemplo, na célula, nas células que a gente tem na nossa igreja. Nesse grupo pequeno, nesse grupo menor, a gente pode caminhar com irmãos queridos, a gente pode ter comunhão verdadeira. Ali existem pessoas que vão nos conhecer, que vão orar por nós, que vão cuidar da nossa vida. Ali existem pessoas que você vai conhecer, que você vai poder cuidar, que você vai poder amar também. Olha o discipulado, por exemplo. É assim que a gente consegue viver de forma mais profunda com Jesus. É assim que a gente consegue se tornar mais parecido com o nosso Salvador. Você só consegue essas coisas vivendo na comunhão da igreja. Precisa estar inserido. Se você quer ser parte do povo de Deus, se você quer ser parte da família de Deus, você precisa estar na igreja de Deus de uma forma efetiva. E sabe qual vai ser a consequência disso? Se você tomar essa decisão de verdade, você vai começar a viver uma vida mais madura e profunda com Deus. Sabe por quê? É na igreja que você vai receber o verdadeiro ensino, o ensino correto da Escritura Sagrada. É na igreja que você vai poder ser exortado e tratado em áreas difíceis da sua vida. É na igreja que você vai conseguir permanecer firme e enfrentar lutas e dificuldades da sua vida. Há 2 semanas atrás, ou uma, não me lembro agora exatamente, eu e a Letícia, a gente se mudou de um apartamento para o outro. Eu achava que seria tranquilo. Não foi muito cansativo, ainda mais com uma bebezinha. Mas, irmãos, quantas pessoas da igreja, do nosso meio, das nossas amizades aqui, desse lugar, ajudaram a gente. Teve gente que foi lá em casa montar armário. Teve gente que foi lá me ajudar a pendurar a cortina no teto. Eu levei 3 dias para pendurar a cortina no teto. Teve gente que fez almoço, porque eu e a Letícia, a gente estava, assim, entupido de coisa para arrumar e fazer. E aí fizeram almoço para a gente conseguir comer lá em algum momento. Teve gente que se ofereceu para ficar com a Manu, enquanto a gente conseguia arrumar a casa. Isso só foi possível porque a gente está inserido no meio de uma igreja. Porque existem pessoas que amam a gente aqui nesse lugar e que a gente pode amar também, apesar das nossas chatices, apesar das nossas falhas, apesar das nossas manias. Segunda aplicação, nós precisamos honrar, servir e amar a nossa igreja local. Aqui eu estou falando especificamente da igreja oceânica. Se você é parte da igreja oceânica, dessa igreja local, você precisa aprender a honrar a oceânica, a servir essa igreja, a amar essa igreja com todo o seu coração. Então eu vou te dar algumas dicas. Fale bem da sua igreja. Fale bem da sua igreja. Coloque no seu coração que a igreja de Cristo sempre existiu e sempre vai existir. Jesus morreu pela sua igreja. Ele estabeleceu a igreja sobre a afirmação imutável de que Ele é o Cristo, de que Ele é o Messias. E Ele falou que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. Isso significa que a igreja não tem falha? É claro que não. Olha para a igreja de Corinto, era cheia de falha. Olha para as igrejas que receberam as cartas lá do Apocalipse, elas eram cheias de falhas, receberam várias exortações do próprio Senhor. Mas foi por essa igreja que Ele se entregou. Foi essa igreja cheia de falhas que Ele amou. Ele morreu para que ela fosse a sua noiva amada para sempre. Então, querido, fale bem da igreja, defenda a sua igreja, nunca poste na rede social nada que fira a igreja, nada que manche a igreja, nada que desonre a igreja. Uma outra dica para a gente aqui, dê a essa igreja, a igreja oceânica, o seu tempo e a sua dedicação. Você pode servir no ministério de serviço. Sirva aqui nesse lugar com todo o seu coração. Encontre algo para fazer em que você seja útil e se coloque à disposição do reino. Você vai demonstrar assim que você ama o Senhor. Você vai demonstrar que você honra o povo de Deus. Existem vários ministérios que acontecem nessa igreja. Então participe ativamente de uma célula. Leve a sério o seu discipulado. O seu discipulador, ele separa um tempo na agenda corrida dele para te ouvir,
para ouvir você abrindo o seu coração. Então para de faltar por motivo pequeno, por motivo bobo. Participe de todas as reuniões que a igreja oferecer, se você puder. Participe de todos os eventos que a igreja programar. Você mostra o quanto honra e ama, dependendo do quanto de tempo e dedicação você emprega na igreja. Uma outra dica: ore pela sua igreja. Ore pela sua igreja. Como filhos adotados por Deus, participantes agora dessa família, a gente tem a obrigação de orar pela igreja de Cristo. A gente precisa fazer isso sozinho na nossa casa, no nosso tempo com Deus, na nossa devocional, e a gente precisa fazer isso também em unidade, nas reuniões públicas de oração. Você tem orado pela sua igreja? Irmão querido, você tem orado pela sua igreja? Irmã querida, você tem orado pela sua igreja? Se você tem falhado nisso, você tem falhado em honrar e amar a sua igreja. O governo da igreja e todos os seus membros estão inseparavelmente conectados com o rei da igreja, que é o próprio Jesus. Jesus não é um governante ausente. Ele está com o seu povo até o fim, como ele mesmo promete na sua palavra. Então, mostrar interesse pela igreja é mostrar interesse pelo próprio Jesus. Procurar o bem da igreja é glorificar ao Senhor da igreja. Guarde isso no seu coração. Terceira e última aplicação para a nossa vida: a gente precisa fixar os nossos olhos em Jesus, não apenas pensando no nosso bem, mas também no bem da igreja. O trecho que a gente leu essa noite está falando sobre até agora. É um chamado a olhar fixamente para Jesus. Como a gente falou aqui, Jesus é superior a tudo que veio antes. Ele é superior a Moisés, ele é superior a Josué, é superior a todos os profetas, a própria lei, as tradições, aos anjos. Ele é superior a todas as coisas. Então esse Jesus que é superior a todas as coisas é fiel e digno para dar para a gente salvação de verdade. Isso significa que a gente pode sim olhar para Ele com confiança. A gente pode ter certeza da nossa salvação, porque Ele é quem nos garante isso. A gente pode descansar nas suas promessas. A gente pode ter certeza do seu cuidado sobre a nossa vida, sobre a nossa família. A gente pode agora ter a tranquilidade de se aproximar de Deus sem medo. E a maior parte dessas coisas, a gente talvez já saiba e já faça. A questão é que agora a gente precisa aprender a fazer isso não apenas pensando na nossa vida, de modo individual. A gente precisa começar a fazer isso agora pensando no bem da igreja, no bem do povo. A partir de agora, eu vou cantar alto, eu vou cantar e louvar com todo o meu coração, porque eu quero unir a minha voz à voz da igreja. Eu quero fazer com que a voz da igreja chegue até os céus e alegre o coração do meu Senhor. A partir de agora, eu vou orar não só por mim, pela minha família, pelas bênçãos que eu quero, mas eu vou orar e clamar agora pelo bem da igreja. Eu vou orar por esse povo que Jesus ama. A partir de agora eu vou me comprometer e eu vou participar com todo o meu coração para que a igreja seja relevante, não para que você seja relevante. Não para que você seja conhecido, não para que as pessoas falem quão bom você é, quão maravilhoso você é. Irmão querido, a igreja é de Jesus. A partir de agora a gente precisa fazer de tudo para que Cristo se alegre com a forma com a qual eu trato a sua noiva amada. A partir de agora a gente entende que a igreja está conectada de forma inseparável do seu Senhor, do seu Salvador. Eu vou fazer de tudo pelo bem dela. Eu vou amar essa igreja com todo o meu coração. A noiva pertence ao noivo. A Bíblia, no último livro, lá em Apocalipse, ela diz pra gente que no fim de tudo, quando essa era passar e a eternidade iniciar, vai existir também uma construção. Na verdade, uma reconstrução. Lá em Apocalipse, o apóstolo João ele tem uma revelação sobre como vai ser a eternidade. E a gente consegue encontrar isso lá no capítulo 21 de Apocalipse. No verso 2 ele diz: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.
Aí ele vai dizer que um dos anjos se aproximou e disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. E no fim desse capítulo ele diz: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. No fim de tudo, a gente não vê mais uma casa, a gente agora vê uma cidade. Uma cidade que é reconstruída pelo próprio Senhor. Assim como uma casa tem um propósito de ser habitada, agora essa cidade restaurada por Deus, onde a gente vai viver por toda a eternidade, também vai ser habitada por Ele para sempre. A verdadeira casa construída e mantida por Jesus nessa vida, é apenas o início de uma cidade que vai existir para todo sempre. Isso ensina para a gente que Deus tem um plano para o seu povo, Ele tem um propósito para o seu povo, para todos aqueles que o amam e creem no seu glorioso nome. Só quem faz parte da casa hoje vai entrar nessa cidade no porvir. Só quem é casa hoje vai participar dessa cidade do porvir. Se você ainda não tem certeza disso no seu coração, de quem Jesus é para você, se arrependa. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Se arrependa da sua vida distante. Se arrependa de uma vida medíocre. Se arrependa de viver uma vida mais ou menos com Deus, Criador de todas as coisas. Se arrependa de verdade, para que você participe e entre nessa cidade que foi preparada desde a eternidade pelo Senhor da igreja. Que o Senhor conserve o nosso coração até esse dia, que Ele mantenha o amor do nosso coração pela sua igreja sempre aquecido, sempre vivo, para que a gente faça parte disso e a igreja dele seja maravilhosa como uma noiva preparada, até o momento em que Ele vai vir para nos buscar. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a gente pode crer nela, a gente pode descansar no seu cuidado, no seu amor. Ajuda a gente, Senhor, a amar a sua igreja. Ajuda a gente a manter sempre o nosso olhar em Jesus, o nosso Salvador. Aprendendo a te amar com todo o coração. Aprendendo a ter uma fé que pensa no nosso irmão, na nossa irmã. Abençoa para que a gente seja uma igreja viva, que te engrandece, Senhor. Trata o nosso coração e a nossa vida nesses dias aqui. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.